Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para criar um carrossel igual esse daqui, contínuo, que você vai passando as imagens sem ele cortar, tudo casando bonitinho, no Photoshop, com uma configuração que você faz uma vez só e você pode aproveitar para vários arquivos. Vamos lá? Bom, vamos para o Photoshop agora. Aqui a intenção não é mostrar para vocês como criar todos os efeitos de imagem e tudo mais, tá? A intenção é mostrar para vocês como que eu faço essa configuração aqui, Em um arquivo só eu consigo separar por guias, tá? E fatias, sem perder, sem ter que montar vários arquivos, sem ter que ficar me preocupando em encaixar metade de um arquivo para cá e metade de outro, um elemento para cá, outro elemento para lá, enfim. Montar tudo num arquivo só e ele fatiar automaticamente. Como assim automaticamente? Depois que eu exportar essa imagem, esse carrossel, ele vai ficar assim, A primeira folha vai ficar desse jeito, a segunda já vai casar com a primeira imagem aqui, a terceira assim, a quarta assim, a quinta que é a finalização com a CTA. Montando o arquivo inteiro, então o arquivo todo vai ficar dessa forma, sem junção. Tá? E quando eu passar com o dedo lá no carrossel, ele vai mostrar tudo bonitinho. Vamos começar aqui. Eu vou dar um arquivo novo. Nesse arquivo novo, o que eu vou fazer aqui, gente? A preocupação é com essa parte aqui, O que eu tenho que pensar? Quantas folhas eu vou estar usando para poder montar meu carrossel? O meu arquivo, eu sempre faço ele com o tamanho de 1080 pixels de largura por 1350 pixels de altura. Ele vai ficar o formato desse jeito aqui, tá? Ele vai ficar esse formato aqui, um formato retangular. Esse formato o Instagram entrega mais, tá? Você ocupa um espaço maior na tela, ele entrega mais. Pensando que o meu arquivo vai ter 1080 de largura e 1350 de altura, quantas folhas eu vou estar usando nele? Nesse caso, eu vou estar usando 5 folhas. Então, o que eu faço? Eu pego 1080 e multiplico por 5. 5 folhas, eu vou ter um arquivo de 5.400 pixels por 1350 pixels. Então, eu vou vir aqui, no lugar de 1080, eu vou colocar 5.400 pixels por 1350 pixels. Resolução, gente, não precisa passar de 72. Eu ponho 80 aqui só para arredondar, mas não precisa passar, tá bom? A orientação ele vai ficar como paisagem mesmo. Por quê? Porque ele vai ter uma largura maior. Dá um criar, ele vai criar o arquivo do zero aqui, Vai criar um arquivo em branco do zero. Agora, como que eu vou fazer a separação de fatias aqui para ele ficar bem bonitinho, bem separadinho? Lá em cima, eu vou vir aqui no menu Visualizar, Novo Layout de Guias. Em Visualizar Novo Layout de Guias, vai abrir essa janela. Nessa janela, eu já até deixei aqui, vou tirar a margem aqui. Eu já até deixei separado o número 5 que eu estava separando para vocês. Então eu vou colocar aqui, a opção de colunas e escolho a quantidade de colunas que eu quero. No nosso caso eu quero 5. Se eu quisesse 2, ele iria separar o arquivo no meio. Se eu quisesse 3, ele iria fazer 3 partes de fatia, de guia. Como no nosso caso a gente quer 5, ele vai separar 5 colunas de guia. Não vou pôr linha, tá? Porque senão ele vai separar no meio. Se você quiser colocar a linha para poder ter uma base do meio da sua folha, é bom. Eu vou deixar aqui só para vocês verem que a gente vai configurar uma outra parte que vai até ajudar. Vou deixar aqui linha como 2 para ele separar no meio, tá bom? Dá um OK. Aí aqui eu tenho que pensar o seguinte: no Instagram eu tenho o quadrado, que é o 1080 por 1080, tá? Então eu tenho aqui o quadrado. E quando eu abro essa folha, quando eu abro esse post, ele fica retangular, que é o 1080 por 1350. Porém, o que eu tenho que me preocupar, gente? Eu tenho que me preocupar que quando eu estou visualizando o feed do Instagram, as informações elas têm que estar encaixadas aqui bonitinho.
Tá? Então, ó, eu não posso cortar aqui no feed, eu não posso cortar, por exemplo, as informações desse post aqui. Tá vendo? Ó? Deixa eu arrumar a tela aqui para vocês verem. Bom, eu não posso cortar as informações desse post, tá? No feed. Quando eu abrir, eu visualizo ele maior, mas lá no feed não tem nada cortado. Para manter esse enquadramento e não ficar cortado, o que eu vou fazer? Eu vou montar o layout aqui da margem que vai ficar superior e a margem que vai ficar inferior. Como que eu faço isso? Para facilitar, eu vou vir aqui na ferramenta retângulo, vou dar um clique na tela. Sem segurar e arrastar, ele vai abrir essa janela. Aqui eu vou colocar a largura de 1080 por 1080 de altura. Ele vai fazer o retângulo, certo? Esse retângulo eu não vou usar ele. O que eu quero fazer? Eu quero usar ele só para enquadramento. Então o que eu vou fazer? Eu vou encaixar ele bem no meio aqui, ó. Encaixou. Com a régua ativada, para quem não tem a régua, aperta o Ctrl R aí que ela aparece, ó. Ctrl R. Com a régua ativada, eu vou puxar manualmente uma outra guia para cá, uma outra linha para cima e outra linha para baixo. Então aqui vai ser a minha margem de trabalhar, tá? Então eu sei que eu não posso passar as informações de leitura dessa margem para cima e dessa margem para baixo. Eu até posso passar, só que aqui no feed eu não vou conseguir visualizar, certo? Eu só vou visualizar quando eu abrir a imagem mesmo para poder visualizar ela inteira. Feito isso, a primeira parte está configurada, que é a montagem das linhas, né? A montagem das guias. O que eu vou fazer agora? Eu vou, em cima disso daqui, eu vou trabalhar minha arte, vou deixar ela toda completa, tá? Aqui eu já tenho a arte pronta, então faz de conta que eu fiz ela. Aqui esse vídeo não é para mostrar como montar a arte, né? E sim como configurar o arquivo somente. Ó, importei minha arte, eu vou colocar ela aqui como se eu tivesse montado agora. Desse lado, beleza. Agora vem a parte de exportar. Se eu vier aqui em arquivo salvar como e só salvar como JPEG, eu tenho esse costume, tá? Eu salvo aqui como JPEG, ó, e já era. Se eu fizer isso, ele vai criar um arquivo completo, igual a esse daqui, ó. Tá? Ele vai criar um arquivo completo, ele não vai fatiar. Então o que eu faço para fatiar ele e deixar bem bonitinho? Primeiro, eu tenho que usar a ferramenta fatia, tá? Então eu tenho que transformar cada pedaço desse daqui em um pedaço que eu vou exportar. Então vai ter a primeira coluna, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Então cada fatia dessa vai se transformar num arquivo lá do meu carrossel. Para fazer isso, eu vou vir aqui, ó. Eu não vou desenhar na mão a ferramenta fatia, segurar e arrastar. Eu vou vir aqui em seleção de fatia. Vim em seleção de fatia, percebe que ele cria já uma fatia automática aqui para mim, ó. Eu vou observar pelo número 1 que está aqui em cima. Feito isso, o que eu vou fazer, gente? Eu vou dar um clique na tela. Dei um clique na tela. Quando eu clicar uma vez na tela, só com a ferramenta aqui, ó, seleção de fatia selecionada, quando eu der um clique na tela, vai aparecer um botão lá em cima, tá? Esse botão aqui, ó, ele vai estar escrito assim, ó, dividir fatia horizontalmente e ou verticalmente. Eu dou um clique nele. Qual que é a ideia desse botão? Aqui, pessoal, eu vou dividir o meu arquivo pela quantidade de colunas que eu quero. Aonde que eu vou clicar? Eu vou vir aqui, ó, dividir verticalmente. Ele está o número 1 aqui selecionado, então aqui ele está fazendo uma fatia só. Se eu colocar 2, ele vai fatiar o meu arquivo em 2 pedaços. No nosso caso, eu vou colocar o número 5. Então, colocando o número 5, ele vai fatiar 5 pedaços do meu arquivo, transformando 5 folhas aí de carrossel. Dá um OK, prontinho. Deu um OK, pessoal. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse arquivo e vou exportar para ele ficar os 5 pedaços da forma correta. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui em cima no menu Arquivo, Exportar, Salvar para Web, Legado. Arquivo exportar, salvar para web, legado. Clicou aqui, nessa tela, o que eu vou fazer?
Eu vou vir aqui embaixo, ó, onde está esse sinalzinho de 100. Do lado dele aqui, ó, vou diminuir o zoom, vou deixar menos. Aqui é importante, tá? Aqui eu seleciono tudo para poder exportar todas. Lá em cima, eu vou ter o formato do arquivo que eu quero, tá? Esse formato aqui eu vou escolher o JPEG, que é para não ter problema lá com o Instagram, tá bom? Não dá problema se eu exportar em PNG também, mas eu vou colocar como JPEG, que é para não ter problema nenhum, tá bom? Aqui em cima ele vai ter a largura, tá? Total da imagem e a altura. Não se preocupa com isso, porque como a gente está selecionando todas as fatias, ele vai fazer a separação para a gente. De restante aqui eu não preciso mexer em mais nada e clico em salvar. Clicou em salvar, ele vai pedir para você escolher a pasta que você vai salvar isso daqui. Ele automaticamente, gente, já cria uma pasta para você separando todos os arquivos do restante da sua pasta, tá? Eu não vou clicar em salvar porque eu já tenho o meu pronto aqui, tá bom? É importante deixar aqui todas as fatias selecionadas, tá? Deixa aqui todas as fatias. Bom, aqui eu não vou exportar porque eu já tenho ela feita, né? Já tenho ela exportadinha, bonitinha. No caso de vocês, vocês dão um clique aqui em salvar. Se quiser colocar o nome aqui para ajudar no SEO, né, da internet, coloca, não vou pôr, mas no caso de vocês, vocês colocam em salvar, beleza? Salvou, galera. Aí o que vai acontecer? Você vai lá na sua pasta e observa se ele já está separadinho aqui, ó. Beleza? Se não tiver separado, você refaz lá o processo de arquivo, exportar, salvar para web, seleciona as fatias lá, escolhe o JPG e salvar que vai dar certo. Beleza? Feito isso daí, posta o seu carrossel no Instagram e ele vai ficar com esse resultado aqui, ó. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês, quer ver? Ó, ele vai ficar com esse resultado aqui. Aí eu passo as imagens e ele não corta as imagens quando você está passando, ele fica contínuo. No computador ele passa de uma vez, né? Mas no celular, se você segurar, você consegue ver aí, igual no exemplo que eu estou mostrando para vocês aí, você consegue ver que ele não tem divisão nenhuma, ele fica bem separadinho, beleza? Bom, espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha passado uma dica importante para você que trabalha aí, se você também mexe com Photoshop. E se você não mexe com Photoshop, quiser mais dicas assim para aprender a mexer no programa, se inscreve no canal aí, curte esse vídeo, compartilha, coloca no seu Reels, faz o que for aí, manda para todo mundo que isso aí ajuda a gente bastante a criar mais conteúdos assim, beleza? Obrigado, até a próxima.